O apostolado, esse é mais um tema do seu canal missionário e de Pregai Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. Você que está aqui pela primeira vez no nosso canal, Deus te abençoe. Me ajude a crescer o canal missionário. Se inscreve aqui, aperte o sininho da notificação e dê o like, o joinha. Você também pode deixar um comentário de que região você está assistindo nosso vídeo ou sobre esse tema que nós estamos falando, sobre o apostolado. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz assim: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, né? Às vezes, quantas pessoas hoje querem ser apóstolo? Eu quero ter o título de apóstolo, né? É ungido, aí começa a usar até aquelas roupas judaicas, né? Como se fosse a diferenciação dele ser um apóstolo, né? Eu vou colocar o kippah, vou colocar o talent, né? A pessoa ter roupas, né? Diferentes para dizer que é apóstolo, né? Mas se você não tiver essas credenciais apostólicas, você não pode ser apóstolo. Você tem feito sinais, prodígios, maravilhas, e o apóstolo Paulo fazia. Ele não se diferenciou dos outros apóstolos, ou ficou, apesar que ele dizia que era o menor dos apóstolos, né? Porque ele perseguiu a igreja de Cristo, mas ele apresentou as suas credenciais para que fosse mostrado aquilo que é o seu chamado, né? Às vezes a pessoa fala, apóstolo é somente os apóstolos de Cristo, né? Eu creio assim, né? Existiam os apóstolos, as primícias, que são os apóstolos foram chamados por Cristo, que é Pedro, Tiago, João e outros, né? Os 12, mas teve aqueles que foram enviados pelo Espírito Santo, como Paulo, Barnabé e outros, né? Que foram enviados e ali cumpriram o seu chamado e também apresentaram as suas credenciais, né? Como é que nós vamos ser reconhecidos no mundo espiritual? Eu me lembro que uma vez havia os 7 filhos de um sacerdote que foram expulsar o demônio de uma mulher, né? Aí foram lá expulsar, aí eles começaram a falar: sai dele em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o que aconteceu? O demônio falou assim: eu conheço Jesus e também sei quem é Paulo, e vocês quem são? Né? Isso que aqueles homens apanharam do endemoniado e além de tudo saíram sem roupa, né? Porque quiseram ser homens de Deus sem ser, né? Mas não era filho de sacerdote, mas isso não diferencia ninguém no mundo espiritual. Ninguém vai ser reconhecido se não tiver uma vida consagrada diante de Deus, como tinha o apóstolo Paulo. Ele era um homem de Deus, né? Ele era consagrado ao Senhor desde o seu chamado. Houve uma mudança radical na sua vida. Hoje tem muitos apóstolos, até mesmo os mais famosos estão aí, né? Até na mídia. Eu fico feliz quando eu vejo alguém que tem o título de apóstolo e faz uma obra e realmente ele começa a se mover. De que forma? Às vezes as pessoas acham que é só ficar atrás de uma câmera ou numa igreja midiática para dizer que é apóstolo, mas quando eu vejo alguém que viaja para a África e prega a palavra de Deus lá, em países como o Congo, como a Nigéria, como outros países da África, né? Moçambique, e vão lá e fazem uma obra, eu fico assim muito feliz com isso. Então, porque o mover apostólico ele está nisso aí também. Assim como Paulo viajava em vários lugares do mundo, então quando alguém que tem essa oportunidade de ir,
e levar a palavra de Deus e libertar vidas, isso é o mais importante, né? Porque quando alguém pensa que somente é ter o nome que vai fazer algum diferencial na sua vida espiritual, no mundo espiritual, ou será reconhecido, não é isso não, queridos. Não é o ser hoje, vou ser ungido apóstolo para ser diferenciado. Não, queridos, cada um tem o seu chamado. Qual é o seu chamado? O meu chamado foi para ser pastor, né? Uns são chamados para serem mestre, outros apóstolos, né? Tantas chamados que Deus tem na vida e cada um deve entender aquilo que é para ele. Não é para chegar a dizer assim, olha, eu já, agora abri uma igreja, você é ungido um apóstolo. Mas você não tem as credenciais, não adianta nada. Nós precisamos dessas credenciais para que haja um mover glorioso de Deus na vida das pessoas, para que as pessoas sejam transformadas. Então, através de um mover apostólico qualquer, é quando nós temos esse envio glorioso, né, de Cristo na nossa vida para fazermos a diferença neste mundo, para alcançarmos muitas almas para Cristo, para vermos pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas. E isso é um mover glorioso de Deus na vida daquele que é cheio do Espírito Santo. Então, guarde esta palavra no teu coração e entenda o propósito de Deus na tua vida. Mas se Deus te chamou para ser diácono, faça o teu trabalho de diácono, né? Você pega o Filipe, desceu a Samaria. Quem que era Filipe? Um diácono. E ele ali fez grandes curas e maravilhas, prodígios. Ele levou esse mover apostólico lá, que libertou muitas vidas. Até o mágico que estava enganando lá se converteu. Então, quando chega o evangelho, acontece como aconteceu em algumas cidades, que as pessoas pegavam seus livros de magia e queimavam na fogueira, porque se converteram ao evangelho de Cristo, que é a verdade da palavra de Deus, né? Então, é através desse mover que nós vamos caminhando ao encontro de Cristo, quando Ele vier buscar a tua igreja. Amém? Receba no teu espírito em nome de Jesus. Amém.